Atenção, atenção, imagens ao vivo de Gaza. Uma escalada de tensão, uma escalada de violência assola neste momento a guerra entre Hamas e Israel. O nosso correspondente Roberto Cabrini fala ao vivo da guerra e tem informações. Cabrini, é de fundamental importância o esclarecimento rápido das autoridades sobre a autoria deste ataque a um hospital que teria deixado 500 mortos, segundo as autoridades palestinas. E isso pode fazer com que Israel perca apoio ou até ganhe apoio de outros países rivais. O que é que você percebe por aí? Boa noite, Cabrini. Boa noite, Bate. Trata-se de um momento decisivo desta guerra. O que aconteceu hoje pode ser classificado como um crime de guerra, mas resta-se definir, resta-se investigar quem é, de fato, o responsável por esse ataque. Eu acabo de entrar em contato com as Forças Armadas, as Forças de Defesa de Israel, e Israel nega de forma veemente ter sido responsável por esse ataque. Eu vou ler aqui a nota que me foi enviada pelas Forças de Defesa de Israel. A partir da análise dos sistemas operacionais das Forças de Defesa de Israel, foi lançada uma barragem de foguetes inimigos em direção a Israel, que passou nas proximidades do hospital quando este foi atingido. De acordo com as informações da inteligência de diversas fontes que dispomos, a organização Jihad Islâmica Palestina é a responsável pelo lançamento fracassado que atingiu o hospital. Portanto, Israel está se isentando. Por outro lado, a Jihad Islâmica acaba de emitir um comunicado também negando ter sido a responsável por esse ataque. E ele já está causando consequências. O presidente Joe Biden estará num encontro em Amman, um encontro com o presidente do Egito, com o rei da Jordânia e também com o presidente da Autoridade Palestina, que tem predominância sobre a Cisjordânia. E nesse encontro, Mahmoud Abbas já disse que não irá participar em protesto contra esse ataque. Qual o potencial dessa destruição? As pessoas passando por aqui nos interrompem, mas eu vou continuar. Qual o potencial disso para alterar a guerra? Questão que todo o mundo árabe pode ser mobilizado para atacar Israel, se Israel for de fato responsabilizado por isso. Israel, eu volto a repetir, em um comunicado de forma veemente, negou qualquer participação nesse ataque. Israel diz que não cometeu esse ataque. Da mesma forma, a Jihad Islâmica também garante não ter sido a responsável. Ele pode ter, por exemplo, reverberações, consequências no procedimento do Irã. Todos querem uma justificativa para apertar o gatilho, para cometer destruições em massa com armas muito potentes que existem nessa região. Existe o mundo árabe, existe o Irã, são players, são fatores muito importantes nessa guerra, e existe os Estados Unidos. O presidente Joe Biden está chegando amanhã e tudo isso que está acontecendo nesse momento vai influir diretamente nesse encontro que ele vai ter em Amman, na Jordânia, com os líderes árabes, sendo que o presidente da Autoridade Palestina, que não tem predominância sobre Gaza, apenas sobre a Cisjordânia, já disse que não irá participar em protesto contra esse ataque, de quem ele responsabiliza o Israel por ter feito essa matança, essas 500 mortes. Mas é o grande assunto, é um assunto que com certeza vai dominar o noticiário e é um ponto determinante desta guerra, Bate. Cabrini, Arábia Saudita agora, Emirados Árabes Unidos e Bahrein estão culpando Israel pelo ataque a esse hospital, mesmo com o exército israelense, as forças de defesa israelenses negando a autoria. Como é que fica nesse caso, Cabrini? Porque é a palavra agora de né, na área de Gaza, onde apenas a Palestina e o Hamas falam, e do outro lado Israel. Como é que faz para saber exatamente quem é o autor deste crime de guerra, né, que fere a lei internacional, que é você atingir um hospital lotado de pessoas inocentes? É praticamente impossível se determinar com segurança, porque todos os estados, desde o Estado de Israel, como também os estados árabes, eles possuem serviços de inteligência. Vai ser agora uma grande guerra de narrativas. Se determinar com exatidão
Quem foi o responsável? É muito possível que talvez nós nunca saibamos quem de fato foi o responsável. Mas o fato é que isso muda potencialmente a face dessa guerra nesse momento, pela possibilidade de se justificar ataques que vários países podem encontrar nisso que está acontecendo nesse momento. O mundo árabe, Irã e os Estados Unidos. Esses são os fatores, são os players mais importantes desse conflito, dessa guerra, nesse instante, e do que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Mas é fato que até aqui Israel, a todo instante, se queixava de crimes de guerra cometidos pelos Hamas, grandes atrocidades, abusos. Ainda ontem nós noticiamos abusos cometidos contra mulheres que teriam sido estupradas antes e depois da morte, uma mulher que estava grávida e que, segundo a defesa de Israel, foi também morta, e o bebê tirado e o bebê morto também. Então todas essas atrocidades justificavam um apoio generalizado, ou pelo menos de grande parte do mundo, a Israel. Agora, com este incidente de hoje, com este ataque, embora não possamos ainda chamar de ataque, pode ter sido um erro de cálculo, né? Conforme se sustenta, mas depois disso que aconteceu hoje, vai haver uma nova interpretação dos atos e também a procura de justificativas para aventuras de ataques que destruirão e matarão muitos civis, como sempre. Cabrini, um erro de cálculo é muito mais provável acontecer do lado do Hamas do que do lado de Israel. Israel tem equipamento de última geração que consegue fazer um cálculo exato de onde vai cair um míssil. Agora, você cogitaria, pelo que você sente aí do clima no local da guerra, você cogitaria uma própria emboscada do Hamas contra a população de Gaza para jogar o mundo contra Israel? Não se pode descartar isso, com certeza, porque o que aconteceu hoje muda potencialmente a face da guerra. O Hamas estava progressivamente ficando isolado. Agora, com essas mortes nesse hospital, a face da guerra muda. E é claro que nós vemos um grande potencial. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acaba de dizer que hospitais jamais são alvos de Israel. Mas, por enquanto, é uma guerra de narrativas sem a possibilidade de que um lado prove para o outro que estava certo ou que estava errado. Israel havia acusado, inclusive 4 dias atrás, Cabrini, o Hamas de estar roubando canos de água, onde eles roubam esses canos que são providenciados pela ONU para fazer os foguetes que atacam Israel. Quer dizer, é algo muito mambembe, algo muito amador que causa estrago, mas não tanto quanto o material que Israel possui. Então você acha que justamente também por causa dessa fragilidade do armamento do Hamas, pode ter sido um míssil fracassado, um foguete fracassado contra o território israelense, que acabou caindo no próprio território de Gaza. Afinal de contas, eles soltam os seus foguetes se escondendo dentro de mesquitas, colocam foguetes dentro de casas de civis, justamente para Israel não conseguir atacar muitos dos seus soldados. Cabrini. É claro que o Hamas e a Jihad Islâmica têm armamentos mais sofisticados do que há pouco tempo. Esses ataques cometidos contra Israel, naquele sábado, já faz hoje 10 dias, mostraram que o poder de destruição, os armamentos do Hamas são muito mais fortes do que se pensava. A Jihad Islâmica tem um nível semelhante de equipamento militar. Vamos primeiro dizer quem é a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica é um grupo terrorista que foi criado na década de 80 por estudantes de Gaza, no Egito. O grupo foi criado no Egito, mas por estudantes de Gaza. Eles caminham, de certa forma, paralelamente ao Hamas, têm afinidades, algumas diferenças também, mas, de um modo geral, nesta batalha, nesta guerra, nesse momento, eles caminham inteiramente juntos. Então, sem dúvida, os mísseis do Hamas não são tão precisos, não dá nem para se comparar com os mísseis, com os foguetes, com os armamentos de Israel, e a Jihad Islâmica pode ser analisada desta mesma forma. Mas não podemos esquecer que existe também um outro componente muito importante em todo esse conflito, o Irã.
Esse sim, um Estado que possui uma das maiores máquinas de guerra do planeta, e sabe-se também que o Irã tem ajudado no fornecimento de armas, não para todos os grupos terroristas, não só para o Hezbollah, como também para o Hamas, para o Jihad Islâmica. Então, com a participação do Irã, seria teoricamente possível. Mas estamos discutindo possibilidades, são especulações. O que existe nesse momento é que pessoas de fato morreram. Trata-se de um crime de guerra, tem que se apurar responsabilidades para ver quem de fato fez esse disparo. Benjamin Netanyahu acabou de dizer que hospitais não são alvos. As Forças Armadas de Israel insistem que esse disparo foi feito pela Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica nega, diz que ela não é responsável. O Hamas acusa claramente Israel de fazer esse disparo. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que tem diferenças com o Hamas, nesse momento ele se solidarizou com o povo palestino e desmarcou, inclusive, a sua presença em um encontro que seria vital para tentar se chegar a alguma solução pacífica, esse encontro que vai começar na cidade de Amman, na Jordânia, amanhã, Bate. Bem, e amanhã também está prevista a viagem do presidente dos Estados Unidos aí para Israel. Importante lembrar também, Cabrini, na semana passada, o Hamas deu ordens para a sua população não cumprir as exigências de Israel e fugir para a região delimitada pelo país vizinho, né? O Hamas, inclusive, teria colocado emboscadas, bombas terrestres para evitar que a população palestina deixasse a área de guerra. Podemos também falar em uma suposta retaliação do próprio Hamas ao seu povo por não ter tido o apoio esperado pela população palestina e também por outros países árabes ou não? É uma possibilidade, mas eu diria que é pequena. O que alguns especialistas arriscam ou, por exemplo, calculam é que seria muito conveniente, tanto para o Hamas como para a Jihad Islâmica, esse tipo de destruição, porque mudaria a opinião pública mundial. Teria capacidade de unir o mundo árabe, teria capacidade de colocar o Irã de uma forma mais ativa nessa guerra. Então, nada pode ser descartado. Mas até esse momento, também nada pode ser confirmado a autoria desse ataque, um ataque criminoso, 500 pessoas mortas em um hospital em Gaza. A autoria desse ataque, até esse instante, não pode ser totalmente estabelecida. Trata-se de uma guerra, até aqui, de narrativas.